Esse ano eu viajei para 4 países diferentes, sem ter dinheiro para isso, usando a lei da atração, e eu queria contar um pouco como eu consegui manifestar isso e dar umas dicas de tudo que eu aprendi sobre lei da atração, que realmente fizeram eu começar a ter os primeiros resultados de realmente manifestar coisas grandes. Viajar o mundo sempre foi o meu sonho, de criança, assim, sempre foi a coisa que eu mais quis na minha vida. Porém, que eu venho de uma família humilde, ninguém na minha família tinha praticamente viajado para outros países, isso era completamente fora da minha realidade. Então eu sempre vesti essa capa de que nossa, viajar é muito difícil, eu não tenho dinheiro para isso, eu não vou conseguir. Talvez no futuro distante, quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou conseguir, né? Eu acho que quem já estudou e sabe um pouco de lei da atração, já provavelmente já deve ter ouvido. Você não precisa de dinheiro, você só precisa saber para onde você quer ir. E isso é verdade. Essas viagens, elas provaram para mim que ter o dinheiro não é a única forma de você conseguir fazer as coisas. Existem outras formas de abundância. Conforme eu comecei a estudar sobre lei da atração e comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal, eu fui entendendo o valor da gente sonhar. No passado, eu já fui uma pessoa que não tinha sonhos, objetivos, achava que tudo ia ser muito difícil pra mim por conta todo o ambiente que eu vivia dizia que as coisas não seriam possíveis. Então, se não era possível pra mim, eu não vou nem sonhar. E eu vivi muitos anos assim. Até eu descobrir, se você sonhar, as coisas podem acontecer, mas primeiro você precisa, né, saber o que você quer e acreditar. O ponto, eu acho, desse vídeo é sobre acreditar que é possível. Eu fiquei anos querendo viajar, sempre foi o meu maior sonho, mas eu simplesmente não tinha nenhum passaporte. E o segredo, eu acho que o core, assim, desse vídeo a gente precisa, mesmo que aquilo pareça completamente impossível, a gente precisa dar os primeiros passos naquela direção. Como que você quer viajar para outro país se você não tem nem o passaporte? Conforme eu fui estudando, eu tive essa mudança de chave assim na minha vida, de olhar as coisas que eu queria e pensar qual o primeiro passo que eu posso dar nessa direção com tudo que eu tenho hoje, com a vida que eu tenho hoje. Qual o passo que eu posso dar em direção àquilo? Pode ser um passo pequeno, mas isso é muito importante. A gente tem, né, esse sonho, esse ideal aqui na frente que tá longe da gente, mas se a gente ficar parado aqui, a gente nunca vai chegar lá. O processo de atração é muito importante a gente imaginar, pensar que aquilo é possível, mas a ação, ela é tão importante como, porque você pode imaginar a sua vida perfeita, se você continuar parado aqui e não der nem um passinho em direção a essa vida, nada vai acontecer, você precisa andar. Quando eu comecei a estudar e perceber essa nuance de o que eu posso fazer para ir em direção a esse sonho, nem que seja uma coisa muito pequena. E pra mim, e na questão de viajar, era óbvio tirar o passaporte. Eu tirei meu passaporte em abril de 2024 e realmente eu tirei esse passaporte com o pensamento de eu estou agora dando um passo. Eu realmente tirei esse passaporte com a energia de cara, se aparecer uma viagem na minha vida, eu já tenho um passaporte. E eu trabalho como DJ também. E existe, né, essa possibilidade de você ir tocar em outros países. E eu falei, vai que aparece uma oportunidade pra eu tocar em outro país e eu não tenho nem o passaporte. Então eu falei, cara, eu vou tirar esse passaporte porque se a viagem surgir, eu tô pronta. E isso foi a melhor coisa que eu fiz. Como eu disse antes, pelo fato de eu não sonhar, eu nem imaginava assim, eu quero viajar ao mundo, mas cara, qual países que você quer ir, quais lugares você quer visitar. E eu também fiz assim uma lista dos lugares assim que eu mais queria visitar, as experiências que eu queria ter e comecei a imaginar. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito de fazer visualizações minhas tomando café numa viagem, alguma coisa assim. Também fiz muitas visualizações minhas carregando minha mala no aeroporto, como se eu estivesse indo pegar um voo. E eu sei que essas visualizações ajudaram, porque visualizar nada é mais você se conectar com um futuro possível, porque existem
né, existem várias coisas que podem acontecer na sua vida. Existem vários tipos de experiências e coisas que podem acontecer na sua vida. Mas você precisa escolher alguma delas que você quer viver, porque senão fica tudo ali, né, tudo tipo na onda de possibilidade, tudo meio solto. Então a gente tem que fazer esse movimento de escolher o que você realmente... Por isso que é tão importante a gente saber o que a gente realmente quer, que a gente vai escolher uma dessas experiências pra levar pra realidade. E quando eu comecei a me imaginar tomando café em alguns lugares do mundo, eu carregando minha mala no aeroporto, eu tava sinalizando, mandando essa energia pro universo de tipo, de todas as possibilidades que existem, eu tô escolhendo essa de viajar. E também é muito importante, né, não é só visualizar, mas o sentimento. É uma coisa também que eu aprendi. Esse não é exatamente um vídeo explicando passo a passo como você atrair alguma coisa, eu quero fazer esse vídeo. Esse vídeo é mais sobre... Às vezes as coisas chegam pra você de uma forma que você não imaginava. E aí eu comecei eu tirei meu passaporte, fiz essas visualizações sobre as viagens e fui viver a minha vida. Porque, né, cara, não tava totalmente longe de qualquer possibilidade eu viajar. Até que um dia eu tava em uma festa, eu conheci uma pessoa nessa festa e algum tempo depois essa pessoa me convidou pra viajar. E eu aceitei. E depois que isso aconteceu, eu sabia que esse convite pra viajar era resultado do trabalho que eu fiz pra atrair isso pra mim. Eu vi, assim, um resultado realmente importante do meu processo de manifestação e eu tenho certeza absoluta que isso só foi possível porque eu dei aquele primeiro passo lá atrás, que foi tirar o passaporte. Obviamente, se eu não tivesse passaporte, eu não teria eu poderia receber 10 milhões de convites pra viajar, mas eu não teria passaporte pra viajar. Mas eu sei que quando lá atrás eu escolhi dar esse primeiro passo nessa direção, um ano e pouco depois eu tava embarcando na minha primeira viagem. Então, o recado desse vídeo é muito simples. Se você quer alguma coisa na sua vida, primeiro você precisa mandar o sinal claro pro universo, é isso que eu quero. Porque existem muitas possibilidades. Você precisa escolher alguma coisa que você quer viver. E depois, quando você escolher, você precisa dar um passo na direção desse objetivo. Pode ser um pequeno passo, mas alguma coisa que você caminhe naquela direção. É o que dizem, né? Você vai caminhar nessa direção e o universo vai dar um jeito de fazer aquilo acontecer. Receber um convite pra viajar não é uma coisa que acontece toda hora com todo mundo. Eu ganhei uma viagem num estado elevadíssimo de energia. Foi realmente de coração de alguém e foi muito incrível. E eu literalmente viajei sem ter dinheiro no banco pra fazer uma viagem. E isso foi uma das experiências mais loucas da minha vida. E a prova de que a gente não precisa de dinheiro, porque às vezes as coisas chegam de uma forma que a gente não esperava. E é por isso que dizem que a gente não deve se ater a como vai acontecer. E isso é muito real. A gente só precisa saber o que a gente quer e caminhar naquela direção, que as coisas... Eu tô aqui pra dizer que as coisas acontecem. Se você gostou desse vídeo, me segue aqui. Em breve volto com mais conteúdo.